Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos de filosofia? A gente continua a nossa trajetória de ética e moral, né? E hoje nós estamos na aula 4. A gente teve a aula 1, 2, 3 e essa é a 4. Então, se você não acompanhou, pode olhar aí nas aulas anteriores. Tem uma playlist, tá joia? Sobre ética e moral. Lembrando que essas aulas são com base no plano de estudo doutorado do estado de Minas Gerais. Antes da gente falar da aula de hoje, eu peço a você que dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o conhecimento. Tá joia? E qual é o material que a gente pode pensar sobre a aula de hoje? Hoje nós vamos ver a ética kantiana, ou seja, a ética do filósofo Immanuel Kant. Esse bonitinho aqui, ó. Immanuel Kant, que viveu de 1724 a 1804, ou seja, viveu durante 80 anos no século XVIII, tá bom? O que nós, para a gente poder entender a ética do Kant, desse filósofo, o que nós temos que entender? A gente tem que entender que o Kant é o filósofo do iluminismo. Nós já temos aula no canal sobre iluminismo também. É o filósofo do iluminismo. O iluminismo estava combatendo o antigo regime onde as pessoas eram exploradas, onde a vontade dos poderosos equivalia, onde a vontade da igreja equivalia. Então, o Kant é considerado o maior teórico do iluminismo. Por quê? Porque ele tem a teoria que a gente chama de teoria crítica, o criticismo, né? O criticismo kantiano, que muitas pessoas tomaram como base para fazerem as suas revoluções, tá? E transformar o mundo, né? Mas hoje, o que nós vamos falar do Kant? A gente já tem outras aulas sobre o conhecimento dele. Hoje nós vamos falar sobre ética. A gente está falando sobre ética e moral. O Kant, ele tem, né, duas obras, e uma delas é a principal, que fala sobre ética e moral. A principal, assim, delas, que vai falar sobre o assunto, se chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né? Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E também nós temos a Crítica da Razão Pura. Nessas obras, ele vai definir para nós o que seria a moralidade. Então, lembrando o que eu falei, o Kant ele é um teórico ele está nesse período aí do iluminismo, onde a razão é a luz. Então aí que a gente vai pegar todo o gancho. O Kant vem dizer o seguinte: existem leis que são universais. Tipo assim, a gravidade. A gravidade, ela é para você que está me vendo aí, não é? Né? Pula de um prédio para você ver se a gravidade não é para você. Independente do dinheiro, da fama, de tudo que você tem. A gravidade é para você e a gravidade também é para mim. E como a gravidade, existe um monte de leis que são universais. E o Kant vai dizer justamente o seguinte no campo da moralidade: que por nós termos a nossa razão, a moralidade nossa deve se basear totalmente na razão. Totalmente na razão. E a moralidade, ela deve ser também como uma forma de lei universal, ou seja, que deve reger tudo, né? Independente se sou eu, se sou você. Então a moral está dentro de nós, na nossa razão, né? Aí ele vai dizer o seguinte, que para uma ação ser moral, nós devemos agir por dever, né? Kant, em sua ética, é importante a gente entender o papel do dever, né? É a ética do dever. Você não age de acordo com o dever. Você age por dever. Por quê? Com base na sua razão. Com base em princípios internos que tanto
eu quanto você tem, né? Por exemplo, quando Kant vai falar de arte ou de estética, ele vai dizer que todos nós já temos em nós, né, princípios que vão nos fazer identificar a beleza. E assim também acontece com a moralidade. Nós já temos princípios em nós que nos auxiliam em que nós possamos agir por dever, né? Por dever. E eu lembro de um professor que dizia o seguinte, né? No plano da moral, a gente age por dever. E no plano da política, das leis, né? A gente age de acordo com o dever. Então existe essa diferença. Mas o que eu quero dizer com isso? Gente, isso é revolucionário, sabe por quê? Porque no mundo em que, né, o outro governava o outro, ou seja, as pessoas eram governadas, agora tem alguém que vai dizer o seguinte assim, é você que se governa, é você que tem o controle da situação, é você que pode agir por dever. Aí nós vamos imaginar, né? Na época dele, existiam reis, senhores feudais, um monte de gente mandando em todo mundo. Aí ele vai distinguir dois princípios, né? O princípio da heteronomia da vontade e o princípio da autonomia da vontade. Para mostrar o que é ético, o que é moral, o que não é. O que é um princípio de heteronomia da vontade? É quando eu deixo alguém dizer aquilo que eu vou fazer. É quando eu deixo alguém externo a mim dizer o que eu vou fazer. Tá joia? E o princípio de autonomia da vontade? O princípio de autonomia da vontade é quando eu decido aquilo que eu vou fazer moralmente falando. Tá? Moralmente falando. Ou seja, agindo por dever. Aí vocês vão entender, e depois eu vou falar como que é agir por dever, como que ele define isso aí. Tá joia? Então, ó, heteronomia da vontade e autonomia da vontade. Agindo única e exclusivamente por dever. Tá joia? Essa é toda a base da moral kantiana. E ele é diferente das outras morais todas, e principalmente da moral cristã. Por quê? A moral cristã, você faz o bem porque Deus te ama, que Deus é amor, como diz lá, como é que diz aquela parte de São Tiago que vai dizer assim, ó, a fé sem obras é morta. Então, tipo assim, existem princípios externos que me fazem agir, né? A vontade de alcançar o paraíso, né? Então, essa moral é baseada em princípios de heteronomia da vontade. Só que para Immanuel Kant, nós devemos seguir o princípio de autonomia da vontade. E como que isso acontece? Como que isso acontece, gente? Isso acontece de forma assim, ó. A sua ação deve ter um caráter universal. Como é que você sabe que uma coisa é moral ou não? Aquilo que você está fazendo agora, neste exato momento, todo mundo pode saber? Todo mundo pode fazer? Se sim, é moral. Se não, não é moral. Ficou claro, gente? Ficou claro, né? Ética do dever. A moral se baseia no dever, certo? E a sua ação tem que ser universal para que ela seja moral. Ou seja, de novo, o que você está fazendo neste exato momento, né? Ou o que você fez hoje ou vai fazer ainda, será que todo mundo pode fazer igual a você? Todo mundo pode ficar sabendo? Tá joia? E agora algumas curiosidades. Gente, eu estava preparando essa aula, lendo, estudando, eu achei um trabalho meu, olha que legal, tá até amarelado aqui, ó, Ética Kantiana. Esse trabalho é do dia 3 de maio de 2000, olha pra você ver, que legal, né? E uma outra curiosidade é, assista a série Merli, na temporada 2, no episódio 4, tem uma aula sobre Kant, que vai, né, os personagens vão exemplificar uma parte da teoria do Kant, tá joia? E eu coloco aí, ó,
as referências. Bom dia, boa tarde, boa noite.